Hoje nós vamos falar sobre o papel do ultrassom nas causas de sangramento do primeiro trimestre de gravidez. E para quem não me conhece, meu nome é Augusto Teixeira, sou médico radiologista, cofundador da Escola de Ultrassom. E vamos começar com mais um casinho. Esse caso aqui também foi um caso que eu atendi. Veja, era uma gestação inicial, uma paciente que veio com história de atraso menstrual, beta-HCG positivo e um pequeno sangramento de coloração escura. E essa paciente veio com esses achados de ultrassom. Uma gestação inicial, aqui um saco gestacional de 11 milímetros, um embrião de 2 milímetros, com uma idade gestacional estimada de 5 semanas e 5 dias e com batimentos cardíacos embrionários. E aí, olha que interessante. No exame, eu tinha essa pequena lâmina de líquido aqui, hipoecóica, localizada entre a decídua e o saco gestacional. Entre a decídua e o saco gestacional. Afinal, o que é isso? Depois a gente vai ver o que representa esse líquido aqui, localizado entre o saco e a decídua. E fique comigo até o final, porque ao final do vídeo eu vou compartilhar contigo esse fluxograma bem didático, bem objetivo, para você aprender a raciocinar, né, diante de um sangramento de primeiro trimestre, com achados de ultrassom, você saber raciocinar em cima dos principais e dos prováveis diagnósticos diferenciais para essa paciente. Então, falando em termos de sangramento do primeiro trimestre, vejam, pessoal, 25% das gestações, aqui nesse gráfico representado em laranja, elas vão cursar com algum tipo de sangramento. Então, é uma incidência bastante elevada. 1/4 das gestantes vão ter algum tipo de sangramento ali no primeiro trimestre de gravidez. E quais são aqui as causas, né, ou quais são os diagnósticos geralmente associados a um sangramento na gestação inicial? Aqui eu estou trazendo os principais, né? Existem outros, mas bem menos frequentes, bem menos comuns. Mas aqui a gente vai falar sobre os 5 principais achados, né? Os 5 principais diagnósticos associados a um sangramento de primeiro trimestre de gravidez. E vejam, o primeiro deles, e que ocorre em uma grande parte dos casos, é uma gravidez normal, tá? E por que a gravidez normal também pode sangrar, pessoal? Lembre-se, o embrião, né, aquela estrutura inicial, o zigoto, o blastocisto, quando ele chega ali no útero e se implanta no endométrio decidualizado, ele causa uma pequena erosão em alguns vasos sanguíneos que estão na parede do útero. Então essa erosão, que é normal acontecer para ele se implantar, ela vai causar algum tipo de sangramento. Geralmente são aqueles sangramentos autolimitados, em pequena quantidade e numa coloração mais escura, até conhecido aí na literatura inglesa como spotting. As outras causas, então, o hematoma subcoriônico, também conhecido como descolamento ovular, os abortamentos, gravidez ectópica e gestação molar. Lembrando, pessoal, aqui no canal eu já tenho uma aula gravada sobre cada tema desse e eu vou deixar ao final do vídeo uma playlist com todas essas aulas disponíveis para que você possa aprofundar nesses temas e entender um pouco mais sobre cada um deles ali dentro de um vídeo específico. Então, voltando ao nosso caso inicial compartilhado aqui, aquela paciente com a gestação inicial de 5 semanas e 5 dias, o embrião com vitalidade presente e essa lâmina líquida aqui, entre o saco gestacional e a decídua. O que é isso, pessoal? Isso é nada mais, nada menos do que uma pequena quantidade de sangue normal, tá? Esse sangue aqui, ele está na cavidade uterina e ele é conhecido como sinal da dupla decídua, tá? Aqui, sinal da dupla decídua, que é essa lâmina hipoecóica de líquido, né? Geralmente um líquido ali decorrente de sangramento pela implantação do embrião. Então veja, é uma gravidez inicial. Geralmente são gravidezes ali na 5ª semana, 6ª semana, onde você vê uma fina lâmina de líquido localizada entre o saco e a decídua. Olha só aqui a ilustração
mostrando o saco gestacional e a decídua aqui parietal. E esse líquido aqui na cavidade, geralmente um pequeno sangramento decorrente da implantação do embrião, ou seja, é uma quantidade de sangue normal. Isso não é descolamento ovular, não é hematoma subcoriônico. Isso é um achado normal que pode ser encontrado numa gestação inicial e é importante não chamar isso de descolamento, porque isso vai causar muito mais confusão do que ajudar a paciente e o colega solicitante, tá? Então, muito cuidado quando você visualizar, você der ali de cara com esse tipo de achado no teu exame de ultrassom. Então, geralmente são gravidezes com mulheres, né, gestantes no primeiro trimestre com pequeno sangramento e essa pequena lâmina líquida, pequena lâmina de sangue entre essas camadas aqui do saco e da decídua, tá? E quando, aí você deve me perguntar, Augusto, e quando valorizar um hematoma? A gente vai ver mais à frente. O hematoma geralmente são coleções maiores, elas têm um aspecto increscente, né? Elas fazem realmente uma coleta de sangue maior do que essa. Aqui vejam que é apenas uma fina camada. Isso aqui deve ter 2 milímetros no máximo de espessura. Então isso não deve ser valorizado como hematoma subcoriônico. Muito cuidado. E aí vamos falar dele agora, hematoma subcoriônico. Falar rapidamente, tá, pessoal, sobre esses achados, porque como eu já falei, eu vou deixar uma playlist aqui com todos esses vídeos mais aprofundados nos temas para que você possa estudar e entender. Olha o hematoma subcoriônico, é uma coleção em crescente, muito maior, né, com espessura de centímetros, muito maior do que aquela que a gente viu do sinal da dupla decídua. É uma causa frequente de sangramento no primeiro trimestre. Quer mais dicas e conteúdos em ultrassonografia? Não esquece de deixar o teu like e seguir o canal para fortalecer essa comunidade de quem vive a ultrassonografia na prática. O que o ultrassom vai mostrar? Uma coleção hipo ou anecoica em crescente, margeando o saco gestacional, tá? Lembrar que descolamentos muito grandes, ali acima de 40% da superfície do saco, eles tendem a ter um pior prognóstico, né? Eles tendem a estar associados a uma evolução mais desfavorável da gestação. Os abortamentos, existem vários tipos de abortamento, lembrando da ameaça de abortamento, que é aquela paciente que tem um sangramento, mas não tem necessariamente ali um achado, né, importante que vá comprometer a evolução da gravidez dela. O abortamento inevitável, que é aquele onde, infelizmente, o embrião já não tem batimentos, esse saco ele está já descolado, descendo ali através do canal cervical. O abortamento incompleto, que são os restos ovulares, conhecido como restos ovulares. Também tenho aula aqui para vocês só sobre esse tema. O abortamento retido e o abortamento completo, também causas aí. Abortamento é uma causa frequente de sangramento no primeiro trimestre de gravidez, tá? Então, eu também não vou aprofundar nesse tema. Tenho aula completa só sobre abortamentos, mostrando o papel do ultrassom na diferenciação entre esses vários tipos de abortamento. Vai na playlist e assiste essa aula completa, tá bem bacana, tá bem aprofundada. A gestação ectópica, que é aquela gestação onde a implantação do embrião ela ocorre fora da cavidade uterina. E o local mais comum é a tuba uterina. 95% das gravidezes ectópicas elas ocorrem na região tubária, né? Então, geralmente são gestações ectópicas tubárias. 95% das ectópicas elas ocorrem na tuba. E aí, o achado de ultrassom, né? A paciente primeiro vem com uma tríade, pode vir com uma tríade clássica de dor abdominal, sangramento e atraso menstrual. Lembrando que em metade dos casos você não tem essa tríade clássica, então não dá para esperar a manifestação desses 3 sinais e sintomas, porque até metade dos casos vão vir com sinais e sintomas inespecíficos, tá? Lembrando da importância do beta-HCG quantitativo, valores acima de 2, 3 mil miliuis, eles requerem que nós vejamos um saco gestacional dentro do útero. Então, quando vem uma paciente com atraso menstrual que por acaso fez um beta-HCG quantitativo e esse beta está acima de 3, 4 mil miliuis e não tem nada no útero, o útero está vazio,
é importante lembrar da probabilidade diagnóstica de uma gravidez ectópica. Então, procurar na região das trompas uterinas alguma massa anexial, algum achado que possa sugerir esse diagnóstico. Tá? Então, beta elevado sem saco gestacional dentro do útero, lembrar de gestação ectópica. Essa aula também está bem completa na nossa playlist. A gravidez molar, né, que é um tipo de doença trofoblástica gestacional, tem uma incidência de um caso para cada 2.000 gestações e é um tumor produtor de beta-HCG. Então a gestação molar está muito associada a níveis elevadíssimos de beta-HCG. E aqui o achado clássico de ultrassom, né, na gestação molar completa, que são essas estruturas císticas, esse conglomerado de cistos, né, formando aqui em conjunto com essa massa ecogênica, preenchendo a cavidade uterina, causando aumento do volume uterino. Se você estiver curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like para o YouTube levar essa informação para mais médicos como você. E agora, pessoal, eu vou trazer aqui esse fluxograma. O objetivo dele é a gente ter um raciocínio diante dos achados ali do papel do ultrassom, diante de um paciente que vem com atraso menstrual, beta positivo e um sangramento de primeiro trimestre. Então vamos imaginar que essa paciente veio fazer ultrassom e primeira coisa que a gente vai procurar no útero, o que é? O saco gestacional. Então, diante de um paciente com diagnóstico de gravidez de primeiro trimestre e sangramento vaginal, a gente vai em busca de um saco gestacional dentro do útero. Se esse saco gestacional estiver presente, ótimo. Então eu já estou imaginando ali a possibilidade de uma gestação tópica, de uma gestação intrauterina. O que eu vou avaliar, então, diante de uma gestação tópica num paciente que está sangrando? Primeira coisa, tem algum hematoma subcoriônico? Tem algum descolamento ovular que justifique, que possa estar relacionado a esse sangramento? É isso que eu preciso buscar ali para ver se tem uma justificativa no seu exame de ultrassom. Ah, Augusto, não tem descolamento. Tá. E essa gestação, ela tem sinais de que é uma gestação que pode estar evoluindo normalmente? É um saco gestacional pequeno? É um saco gestacional que tem um embrião com batimentos cardíacos? Ou é uma gestação que tem sinais de que não está evoluindo? Uma gestação inviável, que são quais? Um saco gestacional muito grande, sem embrião, conhecida como gestação anembrionada, que é quando o diâmetro médio do saco tem acima de 25 milímetros, sem embrião. Se é uma gestação anembrionada, uma gestação inviável, é também uma justificativa. É um tipo de abortamento, então essa paciente pode estar sangrando porque o organismo dela está tentando eliminar aquela gestação inviável, tá? E outros critérios de inviabilidade. Se é um embrião com um CCN acima de 7 milímetros sem batimentos, outro critério de inviabilidade, e tudo isso pode estar relacionado a um sangramento de primeiro trimestre, que entrariam ali dentro das causas, né, dos achados associados a um possível abortamento. E aí, vamos agora para a segunda possibilidade. Essa paciente veio com um diagnóstico de gestação inicial, beta positivo, sangramento, porém eu não visualizei saco gestacional, aquele saco anecoico dentro do útero. Ou seja, eu não tenho saco, ele está ausente. E qual que é o conteúdo do útero? O que existe dentro do útero? É um útero que está vazio? Se o útero está vazio numa paciente que tem um diagnóstico clínico de gravidez e está sangrando, eu tenho aí 3 possibilidades. Essa paciente, ela cai dentro de uma terminologia que na literatura inglesa é muito utilizado, que é o que eles chamam de gestação de localização indeterminada. Aqui no Brasil a gente não usa, os obstetras não usam esse termo, a gente não usa no laudo, mas para vocês entenderem, numa paciente que vem com sangramento, diagnóstico de gestação e o ultrassom não mostra nada dentro do útero, essa paciente cai dentro de 3 possibilidades diagnósticas. Ou ela está numa gravidez inicial e o saco gestacional ainda não teve tempo de aparecer,
no útero, porque ela é uma gestação provavelmente com menos de 4 semanas, tá? E esse sangramento ele pode ser, por exemplo, da implantação de um zigoto que ainda não aparece no ultrassom, essa é uma possibilidade. A segunda é de um abortamento realmente, que essa paciente tenha engravidado e infelizmente tenha perdido uma gravidez inicial e por isso o útero está vazio. E a terceira que é uma gravidez ectópica, tá? E aí você me pergunta, Augusto, e como é que eu diferencio entre esses três? Uma das formas é se você tiver um beta-HCG quantitativo. Se você tem esse quadro clínico de uma paciente gestante inicial, com sangramento e útero vazio, e o beta está acima de 3.000 miliuis, 4.000 miliuis, grande chance de você estar diante de uma gestação ectópica. E aí você vai colocar mais atenção ali na avaliação da região anexial em busca de uma massa, de um achado nas trompas. Se é uma paciente que teve esse sangramento com útero vazio e tem um beta ali que está baixo de 100, de 200, ou ele está caindo ao longo ali de dias, de semanas, provavelmente foi uma perda gestacional. E se é uma paciente que está com útero vazio, sangramento e o beta está aumentando ao longo de um tempo, grandes chances de ela estar diante, de você estar diante de uma gestação inicial que está evoluindo. Como é que a gente pode diferenciar entre elas? Fazendo um acompanhamento com ultrassom, fazendo segmento com ultrassom seriado e com beta-HCG quantitativo. Essas duas medidas vão fazer com que a gente tenha ideia se essa paciente está evoluindo com abortamento, com a gestação evolutiva ou até mesmo com uma gestação ectópica, onde ainda não foi caracterizado nenhuma massa, nenhum achado nas regiões anexiais. E agora, o outro lado. Se eu avaliei o conteúdo uterino e ele tem sim um material heterogêneo dentro dele, existem duas possibilidades. A principal delas é o quê? Restos ovulares, ou seja, um tipo de abortamento que é aquele abortamento incompleto. Então essa paciente ela teve uma gestação, ela teve uma perda gestacional, porém ficou material gestacional dentro do útero, que é o que a gente chama de produtos retidos da concepção, os famosos restos ovulares, que é também conhecido como abortamento incompleto. Então, quando você tem um conteúdo heterogêneo na cavidade uterina, o mais provável é que sejam restos ovulares. E menos provável, né, e aí a gente vai ver se tem aquelas características da mola que a gente viu no slide anterior, que é aquele conteúdo heterogêneo com múltiplos cistos agregados, causando distensão da cavidade uterina. Tá? Então esse fluxograma aqui, eu espero que ele possa ter ajudado você, colega radiologista, colega ultrassonografista, colega obstetra, a raciocinar diante de uma paciente que vem ali e com um diagnóstico de gestação inicial com sangramento. Esse vídeo te ajudou a organizar o pensamento e melhorar a tua prática. Não esquece de deixar um comentário sobre a sua experiência no nosso canal. Vamos juntos construir uma ultrassonografia mais humana, eficiente e baseada em conhecimento. E como prometido, eu vou deixar aqui ao final do vídeo uma playlist com vários conteúdos relacionando o papel do ultrassom na avaliação do sangramento no primeiro trimestre de gravidez. Espero que vocês gostem.